Primeiro, as denúncias foram de que havia corrupção nas contratações da Prefeitura. Se esclareceu que não existiu nenhum tipo de ilegalidade do ponto de vista da Prefeitura. Tanto é por isso que, ao longo do processo, as denúncias de ilegalidade foram se transformando em denúncia de ineficiência, porque não existiu nenhum tipo de conduta ilegal. Primeiro ponto que eu acho que tinha que ficar claro. E a segunda pergunta que eu queria fazer aqui para vocês é: o gabinete dos senhores está bem administrado? Porque eu penso que o meu próprio gabinete existem muitas ineficiências. E, no entanto, nós sabemos que a complexidade de administrar um gabinete parlamentar é absurdamente inferior do que a complexidade de administrar a rede de ensino de uma cidade. Mas eu coloquei aqui dentro desse recipiente 98 bolitas, que são a representação de cada uma das escolas da rede municipal de Porto Alegre. E o que chegou a denúncia até nós é que dessas 98 escolas, apenas 8 apresentaram ineficiências. Mas, comparando com a rede municipal de ensino de Porto Alegre, 98 escolas, a denúncia que chegou, que gerou a CPI, foram 8 escolas. Comparando 98 com 8, ou seja, 90 está mais ou menos ok, apenas 8 é objeto da nossa investigação. E agora eu faço aqui uma observação para vocês, que é do modelo de gestão. A gente sabe que o cálculo econômico ele é impossível no socialismo. Por quê? Porque um decisor central ele acaba não conseguindo tomar todas as decisões otimizadas para todas as diferentes realidades que existem espalhadas pelo território. Quando a secretária decide comprar, por exemplo, cadeiras para as escolas, ela de repente tomou a decisão para 50% das escolas, mas ela acaba tendo que fazer uma licitação que permita a compra para todas as escolas. Quando ela faz a compra de Chromebooks, que são 29 mil Chromebooks que foram comprados, entregou-se 28 mil Chromebooks. Ficou 1.000 Chromebooks ainda não entregues. Para que qualquer empresa mantém uma reserva técnica? Se por acaso estragar o Chromebook de uma criança ao longo da jornada de aula dela, ao longo do ano educacional dela, ela vai ter que ficar sem Chromebook porque não tem Chromebook? Ou faz sentido nós mantermos uma reserva técnica de Chromebooks para que, caso aquele estrague, seja substituído prontamente? Na minha opinião, faz sentido manter uma reserva técnica. A questão é essa: nós estamos olhando para 1.000 Chromebooks que são reserva técnica e esquecendo os 28 mil que foram entregues, porque estão na ponta. É óbvio que vai ter ineficiências. A gente não pode olhar para aquelas 8 escolas que têm ineficiência e dizer que as 8 escolas representam o todo, porque não é o todo. Vocês, talvez no afã de fazer o bem, acabaram cometendo uma injustiça. Não é toda a rede municipal que não presta. Algumas escolas da rede municipal estão com problemas. E qual é que é o problema que existe? O problema do planejamento central. Nunca a secretária ou qualquer pessoa vai ser capaz de tomar uma decisão que sirva ao mesmo tempo para 98 escolas. Isso é impossível. A minha sugestão é que nós melhoremos o sistema de gestão de 2 ou 3 formas diferentes possíveis. Eu vou falar 2 ou 3 formas diferentes possíveis. Soluções possíveis por escola ou por conjunto de escolas, a prefeitura designar um executivo responsável para fazer a manutenção e o trabalho sobre a infraestrutura da escola, porque a diretora da escola tem que se preocupar com a sala de aula, ter o conteúdo programático adequado, os professores estarem preparados para dar aula, fazer aquelas questões de SOI e tudo aquilo, porque eu não tenho que ficar se preocupando em se vai ter água ou não vai ter água, porque isso é uma questão menor que pode ser feita com um mero, entre aspas, executivo. Outra solução possível é fazer o que existe no TRT. E eu liguei recentemente para o setor de patrimônio do TRT, porque eu lembrei que uma vez teve uma inauguração de um prédio do TRT numa cidade do interior, e eu perguntei qual é que era o modelo de contratação que eles tinham daquela infraestrutura. E é o sistema de aluguel com manutenção. Ou seja, o poder público vai lá, faz um edital, fala: eu quero contratar um aluguel por tantos anos nessas características. A minha condição é que o locatário vai me emprestar já com a manutenção inclusa. Cara, funciona no tribunal, no estado inteiro, por que não funcionaria em Porto Alegre? Fiz essa sugestão ao Poder Executivo. E uma terceira, que talvez algumas pessoas não concordem, seria de fazer como se fosse essa parceria público-privada que existe hoje com a iluminação pública. Alguém se responsabiliza em fazer a gestão de infraestrutura. Não estamos nos metendo, entre aspas, na questão pedagógica, na questão de
relação professor-aluno, não estamos falando nada em militarizar a escola, mas fazer algum tipo de parceria para fazer a gestão do espaço físico, que isso qualquer engenheiro capaz tem capacidade de fazer, mas o problema é que hoje o professor, o diretor, ao invés de educar, tem que estar se preocupando em fazer a correta destinação de recursos para consertar, por exemplo, o telhado. É óbvio que isso não vai funcionar. E enquanto nós não mudarmos o modelo de gestão, isso vai acabar sempre acontecendo. E daqui a 2, 3 anos a gente vai acabar discutindo de novo, infelizmente. Obrigado, tamo junto.